Hi there! Good morning! Nós vamos falar nessa aula de hoje sobre um tema que foi abordado no livro, em um dos exercícios que eu passei para casa e vocês fizeram como interpretação de texto. E hoje eu vou aprofundar um pouquinho sobre o tipo de texto que foi o texto descritivo da página 24, sobre uma obra de arte, uma pintura, né, do pintor Vermeer, que se chama The Girl with a Pearl Earring, a menina com um brinco de pérola. Então, seguindo o padrão do nosso livro, que é todo em inglês, eu fiz um slide assim, e eu vou explicar para vocês em português, ok? Let's go! Descriptive text. O texto descritivo, ele é um texto que diz como é uma pessoa ou um objeto. O objetivo desse texto, óbvio, é descrever, revelar uma pessoa ou um lugar ou uma coisa em particular, ou seja, o que você for descrever. A descrição, ela é uma experiência sensorial. Como algo parece, soa ou gosto. Então, principalmente, trata-se das experiências visuais. Mas a descrição também pode lidar com outros tipos de percepção. Então, a gente pode dizer que esse tipo de texto, né, o texto descritivo, ele é um texto que explica como é uma pessoa ou um objeto, sua forma, suas propriedades, seus valores, etc. E o objetivo do texto, claro, é descrever, representar, revelar a pessoa ou objeto abstrato ou concreto. Artwork descriptions, paintings. Como a gente está trabalhando no capítulo 2, o foco nessa aula vai ser a descrição de pinturas, obras de arte. E aí, como é que é feita essa descrição? É o que a gente vai analisar. Então, a gente tem duas partes desse texto descritivo, especificamente da descrição das pinturas. Nós temos a parte inspiradora, the inspiration behind the piece, né? E nós temos a parte factual, o conteúdo factual, the bare facts. Bom, a parte inspiradora da descrição, ela precisa se referir diretamente ao trabalho artístico em questão, no caso, a pintura. Então, o que ela pode mencionar? O que inspirou a criar a peça, né? Qual foi a inspiração e quais foram as técnicas utilizadas. Então, esse é um dos dois pontos que podem ser mencionados, entre outros. O conteúdo factual, the bare facts, é aquilo que a obra representa ou exibe objetivamente. É simplesmente a descrição dos elementos que compõem a obra. É aquilo que se encontra em cena, ou seja, é aquilo que você observa, é o que você está vendo. Além da descrição da cena, pode conter, nessa parte, os materiais utilizados, o tipo de tela, por exemplo, e as dimensões, que no caso, o tamanho da tela. Nós vamos observar essas partes no exemplo a seguir. Observe. Então, nós temos aí um texto descritivo e aí a gente consegue analisar a estrutura desse texto. Lá em cima a gente tem a identificação, identification, que contém a introdução do objeto, que no nosso caso, aí no nosso exemplo, é a pintura. Então, como a gente pode ver no exemplo, a introdução contém o autor da obra, o título, o estilo que foi utilizado pelo pintor e o tipo de obra, que nesse caso é uma tintura a óleo. A descrição que está abaixo da pintura, né, onde todas as características concretas e abstratas da obra podem ser relatadas. No caso desse exemplo, o autor do texto abordou o tema da obra, que é religioso, e o que ele observa da imagem, além dos detalhes de cor, o estilo utilizado pelo pintor. Bom, então, esse exemplo que a gente acabou de ver, né, ele segue essa estrutura. A gente tem a identificação e depois a gente tem a descrição. Não necessariamente, tá? Não é obrigatório que o texto descritivo ele siga essa ordem,
tá? Essa estrutura é uma estrutura genérica, mas é o que a gente consegue observar na maioria das descrições de pinturas, tá? E é o que vocês conseguem observar também lá na página 24, no texto que vocês leram sobre The Girl with a Pearl Earring, que é a menina com brinco de pérola, alright? Bom, agora a gente vai pro exercício. So, page 35, descriptive text. Vocês vão abrir o livro lá na página 35 e vão fazer o exercício number 1, 2 and 3. Number 1, in your opinion, how do the descriptions of works of art help you understand them? Então, vocês vão responder as perguntas, podem utilizar aí as ferramentas que vocês têm, tá? Google Translator, Dictionaries. Número 2, vai marcar os elementos que normalmente são mencionados em descrições de pinturas. É só vocês voltarem o vídeo se ficou alguma dúvida. Vocês podem dar uma olhadinha aí no texto descritivo da página 24 e o que eu coloquei como exemplo lá na explicação. E aí vocês vão marcar um X. Número 3, vocês podem fazer no livro, porém vai ser uma atividade que eu vou pedir para vocês me entregarem, tá? Então, eu vou pedir para que vocês façam no Word, quem puder. Quem não puder, pode escrever as perguntas e as respostas no papel, tirar foto e me enviar por e-mail. Então, eu vou disponibilizar para vocês o meu e-mail e eu vou aguardar até a próxima semana, vou colocar uma data para vocês me reenviarem essa atividade, ok? Então, vocês podem colocar na folha o nome de vocês, perguntas e respostas. Então, o que vocês vão fazer? Do some research. Vocês vão fazer uma pesquisa, vão escolher uma pintura, tá? A que vocês quiserem, que vocês gostem mais e que vocês achem interessante. E aí, vocês vão responder as perguntas baseadas nessa pintura que você observou. What's the name of the painting? O nome da pintura. Who painted it? O pintor, quem pintou, né, a pintura. When was it painted? Quando que ela foi pintada? Where is it on display? Onde que ela se encontra nesse momento? Onde que ela está exposta? What are the main characteristics of the painting? Quais são as características principais da pintura? E what are your impressions about it? Quais são as suas impressões sobre ela? Bom, esse exercício é individual, tá? Pessoal, as respostas são pessoais, então vocês vão me entregar esse exercício, tá? Então, essa vai ser a atividade da semana, right? Espero que vocês tenham visto lá o gabarito que foi colocado, das páginas que eu havia colocado para casa e que vocês tenham corrigido, tá? Todas essas páginas. Então, a gente vai ficando por aqui. See you next class. Bye, bye.